Salve cervejeiro, salve cervejeira, muito bem-vindos a mais um episódio do Pindureta Cast, podcast das boas cervejas e das boas histórias. E hoje nós temos uma história muito boa para contar. Você sabe que o nosso podcast aqui a gente não fala só sobre cerveja, né? A gente sempre fala sobre cerveja e alguma outra coisa. Pois bem, eu trouxe um amigo meu para conversar aqui porque, cara, eu tenho uma inveja danada da história dele. O cara fez um negócio que, pô, pra mim é um sonho, cara. Tenho muita vontade de fazer. Não sei se eu conseguiria fazer o que ele fez, né? Mas o cara pegou uma bicicleta e saiu viajando pela América do Sul, se eu não me engano, quase 7 mil quilômetros durante alguns meses. E tem história pra cacete pra contar pra gente. Pois bem, meu amigo Thiago Fantinatti, obrigado aí pela sua presença aí. Bate aqui, ó. Obrigado pelo convite, Douglas. Imagine, cara. Cara, vamos começar do começo, né? Eu vou deixar você falar e vou abrir uma cerveja pra gente dar uma lubrificada aqui no Gogó. Vou abrir uma ESB, uma Extra Special Bitter dos meus amigos da Dogma, lá de São Paulo. Como eu sei que você gosta de cervejas inglesas, você deve gostar dessa daqui. Adoro Dogma. Cara, começa lá do começo. Como é que foi essa história de você querer fazer uma viagem de bicicleta pela América do Sul? Você falou 7 mil aí, foram quase 16 mil. Puta, cortei a metade. Bom, eu sempre quis viajar, acho que é uma coisa comum na maior parte dos seres humanos, assim, né? Esse desejo de viajar, de estar longe de casa. Acho que todo mundo sente esse friozinho na barriga quando está longe de casa, né? E em 2004 eu estava no meu trabalho e alguns amigos do trabalho estavam comentando sobre um cara que tinha feito a volta ao mundo de bicicleta nos anos 90. E eu não tinha conhecimento dessa história. O Antônio Olinto, de uma cidade próxima. Eu morava em Ourinhos, no interior de São Paulo, nessa época. E aí eu acessei o site do cara e falei, nossa... Acessei o site do cara e falei, meu Deus, né, quero fazer isso. Vi as fotos dele ali no Himalaia, atravessando o deserto nos Estados Unidos, acampando em lugares isolados. E aí essa força, essa coisa veio com tudo, assim. Falei, não, eu preciso fazer isso. Você já andava de bike, não? Não. Quando eu comecei a trabalhar, por volta do ano 2000, a primeira coisa que o cara faz quando começa a trabalhar é o quê? É comprar um carrinho. E aí eu abandonei a bicicleta da adolescência, parei de andar mesmo, assim, durante anos. E aí, isso ficou na minha cabeça. Depois lá de 2004, isso ficou martelando na minha cabeça. E em 2007 eu não estava me aguentando mais, falei, eu tenho que fazer alguma coisa e comecei a planejar, efetivamente planejar. Eu sempre quis visitar os países da América do Sul, né? Já sabia das belezas, algumas eu já conhecia algumas coisas, não de viagem, mas de relatos dos outros. Comecei a treinar, comecei a pedalar finais de semana com um amigo meu, Martinho, lá de Ourinhos, e aí foi um ano, assim, treinando com ele aos finais de semana. Treinando ou pedalando pela cidade? Subida, descida? Estrada. Cidades próximas, rodando 200 km no final de semana. Ia pras BRs, assim? Ia, naquele calorão lá do interior de São Paulo. Ribeirão Claro, Jacarezinho, Ourinhos. Cruzava a fronteira ali, não? Sim, a fronteira. Fui muito pra Ribeirão Claro. Ribeirão tem uma ponte linda, uma ponte suspensa lá, linda. Já todo o interior ali, a região eu fui. Assis, fui até Iaras, ia até Castelo Branco, achava o máximo. Nossa, cheguei até Castelo Branco. Mas era umas pedaladas então de 40km, 30... Chegava a ser, o máximo nessa época foi 162, foi o meu recorde. Num dia. Eu não sou um grande, assim, eu não faço pedal tão longo assim até hoje. Não, o foda sou eu, que vou daqui até em casa 5km e chego morto. Bom, e aí comecei a adquirir equipamentos, poupar, vendi meu carro, né? A coisa ficou séria. Fui comprando equipamentos e aí em setembro de 2008 eu saí para essa viagem junto com o Martinho. Ele ia fazer ele foi os primeiros 15 dias comigo só, que ele tinha outros afazeres, a empresa dele para tocar e tudo mais. Aí, e ele parou até onde? Ele foi até Floripa. Eu lembro, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do teu livro, mas agora você me falando, eu tô lembrando da história, né? Até o ponto que ele foi e tudo. E ele não voltou pedalando, né? Não. Aí antes a gente tinha feito uma viagenzinha de teste. A gente foi daqui de Curitiba, a
A gente pegou um ônibus de Ourinhos até Curitiba, desceu daqui até Floripa por caminhos alternativos, praias e estradas secundárias. Deu 506 quilômetros. Por onde que você desceu, desculpa a pergunta, por Morretes ali? A gente desceu por ali, aí fomos pelas praias, cruzamos ali, Vila, como é que chama ali? São Francisco do Sul. Sim. Foi bem legal. Acampamos com mosquitos gigantes picando a gente e tal, com chuva. E eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Aí volta pra viagem. E, cara, foi sensacional o começo, só que eu quebrei o braço no segundo dia. Eu lembro dessa história no livro. Você já tinha saído de casa? Segundo dia. Eu saí no dia 7 de setembro. Você teve que voltar e depois você fez uma outra largada, né? Essa era a história. No dia 8 eu quebrei o braço. Eu caí ali na BR, perto de Ibaiti. Conheço. Coronel Joaquim Távora, Ibaiti. Eu tava numa descida, cara. Eu não sei se foi a tensão do início, se a bike tinha alguma coisa errada, muita bagagem talvez. E eu me esborrachei, quebrei o braço, me ralei inteiro. E aí falei, puxa vida, né? O meu medo era o joelho, que doía demais. E o punho eu só fui saber que tinha quebrado mesmo 2 dias depois. Tava rápido assim? Tava uns 50 por hora na descida. Puta merda. O degrauzinho do acostamento assim me derrubou. E aí voltei, falei, não vou desistir, né? Fui ao médico e tudo, fiquei 28 dias com gesso. A fratura não foi grave, foi a pontinha do osso aqui no punho. Provavelmente o peso do teu corpo, a hora que você caiu ali, bateu. Na verdade, eu bati essa mão no chão. Essa mão não tocou no chão. Essa mão eu quebrei no guidão quando eu voei. Caralho. Essa foi a minha conclusão, né? É tão rápido, né? Muito rápido. Mas, cara, foi feio. O tênis voou, a bermuda saiu, foi... Podia ter morrido, né, bicho? Podia. Se bate a cabeça, alguma coisa Tava assim. de capacete, né? E o capacete também não tocou no chão. Aí, 56 dias depois, eu retomei a viagem do ponto onde eu caí. Deixei o gesso ali onde eu caí. Que legal. E pau. Teimosia. Sim. Eu tinha que correr. Eu não podia esperar muito tempo. Eu saí ainda com dores no punho, porque... Não sei quem já se quebrou, mas além da dor e tudo, a recuperação, você perde musculatura. Você fica um mês imobilizado. Né? E eu voltei ainda com dores. A fisioterapia minha foi a bike. Eu tinha que chegar no extremo sul do continente ainda no verão. Né? Pedalar no extremo sul da Argentina, do Chile. No inverno é complicado, neva e tudo mais, né? Cara, foi o único tombo da viagem ou tomou outros? Tombo grave foi esse. Porque eu lembro uma coisa que eu adorava naquele filme do Diário de Motocicleta lá, do Gael Garcia Bernal e aquele Rodrigo lá de La Serna. Os caras levavam uns pacotes de moto muito engraçado, né, cara? Em valeta, tombavam no deserto. Essa coisa amadora, né? A minha viagem teve muito disso também. O que dava esse gostinho legal da viagem era que eu e os meus companheiros de viagem, depois eu vou falar deles, a gente era muito inexperiente nessa questão, né? Tanto nos lugares que a gente estava passando, como também como se comportar na estrada, né? E aí, cara, eu vivi o ano mais louco. Foi surreal. Um ano? Um ano. O ano mais surreal da minha vida, assim. De longe. Conhecendo lugares e pessoas. Porque eu achava que eu ia visitar lugares que eu sonhava em visitar e tirar fotos e tudo mais. E eu acabei conhecendo gente. Sim. Né? Que isso me marcou demais, assim. Cara, e você fez quando você estava fazendo o teu condicionamento físico ali, a tua preparação, você foi fazendo um planejamento também de cidades que você queria passar, de km rodado por dia, onde dormir e tal, ou você fazia tipo um macro e fala assim, cara, eu vou, e onde eu vou até onde eu for e me viro? É complicado você definir exatamente um cronograma, assim, bem complicado. Imagina. E a estrada foi me mostrando isso, sabe? Que era a surpresa do dia, às vezes alguém te chamava pra almoçar ou acampar no quintal, numa garagem, e a quilometragem diária variava muito. Teu corpo, né? Te dá alguns limites, máximo que eu andei foi, sei lá, 140, 150 quilômetros num dia, em regiões mais inabitadas, e o mínimo foi 100 metros. Tava cansadão, falou, vou ficar por aqui. Não, eu tava gostando da companhia, né? Eu acampei no extremo sul do Rio Grande do Sul, do teu estado lá. E naquela pontinha do mapa, né, do Brasil, lá embaixo. Eu já fui pra lá. Sarandi.
Você foi por aquela estrada, tem uma hora que tem uma retaiada depois de Pelotas. Cara, é uma lá, pampa. É uma coisa... tem uma... E vento. E uma área de proteção ambiental. Às vezes tem até uns bichão, a reserva do Taim. Né? Eu vi jacaré ali. Cara. Acampei com os bombeiros da reserva do Taim. Aí, nessa ocasião dos 100 metros, eu acampei num pasto, nessa região que eu achei que ia ter uma cidade, só tinha alguns sítios. E de manhã eu tirei a barraca pra seguir viagem, tomei meu cafezinho da manhã. E aí, ao passar na frente da casa de um senhor ali da região, ele falou: "Você não quer acampar aqui, não?" Eu tinha acabado de sair. Acho que o cara queria conversar, eu acho que o cara tava sozinho. Um senhor sozinho, solitário. Ele fez comida pra mim, a gente almoçou junto. Passei a tarde com ele, veio uma chuvona forte, e eu lá abrigado na casa dele. E ele me contou que sempre recebe os viajantes que passam por ali. Olha só, cara. Então tem mais cara que tem essas ideias loucas aí. Um casal de americanos tinha se hospedado na casa dele. Uma casinha extremamente simples, uma cama cheia de excrementos de cupim. De pozinho aqui. Aham. E aí, enfim, esse tipo de experiência foi me marcando, assim, foi me mostrando o que a estrada tinha. E cada dia era uma surpresa, Douglas. Cara, você sabe que eu pensei em te chamar pra gente prosear aqui, porque o livro que você fez, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Ele é muito inspirador, né, cara? Eu tenho um amigo que fez aquela viagem de Compostela, fez o caminho saindo por Lisboa e tal. Uhum. E daí um dia, ele não era meu amigo, a gente se conheceu porque ele trabalhava na Editora Abril. Uhum. E aí ele chamou a gente para fazer um clube de assinatura pra Editora Abril. Pô, mano, eu ia sempre pra São Paulo, a gente ia almoçando, e você começa a gostar do cara, né? E ele era psicólogo, então a gente, saía pra almoçar, a gente tava conversando, tinha um papo legal pra cacete e tal. E aí um dia ele falou: "Olha, eu fiz essa viagem, escrevi um livro e tal, eu vou lançar o livro em tal dia", acho que era na Livraria Cultura lá. E aí ele falou: "Pô, vai lá, tal". Eu peguei, bem naquele dia, eu tinha uma agenda em São Paulo, falei: "Cara, vou lá dar um abraço no Dimas, né?". Aí ele pegou, me deu o livro, fez uma dedicatória bem simples assim e tal. Eu guardei o livro na mochila e no outro dia, cara, eu comecei a ler o livro no avião. Uhum. E o livro, cara, era o seguinte: cada página era um dia de caminhada dele. Que legal. E esse um dia de caminhada, ele fazia um resumo do que ele tinha aprendido como ser humano naquele dia. E ele escrevia um pensamento. Uhum. E, cara, eu fiquei lendo aquele livro no avião, assim, eu várias vezes me peguei, assim, cara, com o olho cheio de lágrimas no avião. Eu falei assim: cara, puta, que coisa... E aí eu peguei o livro, levei pra casa e tal, cheguei e dei pra minha esposa, falei: "Pô, um amigo meu me deu um livro, olha que legal", tal, dela... Dei o livro também, nós não nos falamos, passou uns dias, ela leu, ela falou assim: "Porra, que livro legal, que livro bacana", tal. E até o encontro do livro dele era, eu não lembro, o encontro, a capa do livro dele era "Se eu quiser falar com Deus", ou "Meu encontro com Deus", tal. Dimas, cara, eu tô, meu merchandising tá meio fraco hoje, depois na edição eu vou colocar a capinha aqui, tá? Mas pra ele foi um encontro legal, assim, dele com valores, ele tava muito contaminado com aquela coisa do trabalho estressante e tal, então assim, o cara deu uma renascida, assim. E aí que você falou das histórias, né, no final, cara, você fica lembrando das pessoas, das histórias, dos aprendizados, né? Imagino eu, né, cara, eu nunca fiz, mas eu já li, né, então... Eu aprendi muita coisa nesse ano, muita coisa mesmo. Eu era um rapaz do interior que nunca tinha sequer saído do país ou viajado de avião, né, então... eu fui descobrindo mesmo as coisas. Saí do país pela primeira vez de bicicleta. Isso foi bem interessante, essa experiência, assim. No começo eu estava um pouco reticente em acampar pelos cantos, né? Sim, imagina. Até porque o Brasil é muito urbano, é diferente dos países. O Brasil é o país mais urbanizado e mais populoso, né? E Argentina, o interiorzão da Argentina, do Chile... cara, não tem ninguém. Sim, sim. Eu já andei em algumas, conheço assim relativamente bem a América do Sul, mas sempre de carro, né? Uhum. Mas, cara, tem muitas regiões assim inabitadas, muita região pobre, né? Também. Tem muitas cidades assim,
Não sei nem se dá para comparar com alguma coisa no Brasil aqui, mas é difícil comparar, é difícil. O Muda Brasil é muito, muito, né? muito peculiar, assim, é diferente. Me conta um pouquinho do teu trajeto, cara. Assim, a grosso modo, você saiu por onde, voltou por onde? Eu passei por aqui, né? Desceu de São Paulo pra cá? Depois eu desci todo o litoral do sul do Brasil, BR-101, direto. Até lá embaixo. Até lá embaixo. Aí você entrou lá pra Porto Alegre? Não, você tocou baixo. Entrei, eu queria ir pra Porto Alegre. Peguei aquele vento a favor que tem naquela região lá, que é a região dos ventos de Osório ali. E eu fiz a freeway 100 km em 3 horas, assim, muito com vento a favor. E depois pra voltar bom asfalto ali, largão. É bom. E depois desci toda a costa uruguaia. Então você entrou pelo Chuí ali? Entrei pelo Chuí. Você entrou naquelas prainhas? Tem umas lá Punta del Diablo. Punta del Diablo. Punta del Diablo é um lugar assim... Lindo, né, cara? Alternativo pra Sim, caramba. Inóspito, alternativo. Eu já passei ali. Meio hippie, assim. Né? Não sei como é que tá, faz muito tempo já. Isso eu tô falando de final de 2008. Agora os hippies lá mudaram, são todos executivos, workaholics, fizeram estações de trabalho, trabalham à distância para as empresas do Vale do Silício lá, parece. E daí, cara, Buenos Aires... Mas daí você foi pra Punta e passou lá em Colônia, aquele buquebus lá? Peguei o buquebus, cruzei de barco ali a foz do Rio da Prata, e aí Buenos Aires. Desembarquei no centro de Buenos Aires, lá no porto, e agora vamos cruzar a Argentina inteira. Pretensão, ficou alguns dias em Buenos Aires, né? No teu livro, Fiquei. Cara, eu ficava muito tempo sozinho, mas também tive muitos momentos, assim, de sociabilizar com as pessoas, sabe? De sair à noite. Cheguei a ficar 8 meses sem uma baladinha e tal, mas, assim, Buenos Aires foi muito legal, muito agitado. Eu conheci muita gente, brasileiros, argentinos e gente de outras nacionalidades também. O turismo lá é muito forte. Os hostels lotados de gente. E a cidade tem coisa pra cacete pra fazer, né? E foi em Buenos Aires que eu conheci o meu segundo companheiro de viagem, o Vincent, o Vanson, que é francês. E aí ele ficou 45 dias na estrada junto comigo, até o sul da Argentina. Porque ele também tinha esse plano ou ele mudou de ideia que vocês se encontraram lá? Não, ele queria ir até aquela região ali, comecinho da Patagônia ali, a Argentina. E depois ele já foi pro Chile, a gente se separou no norte da Patagônia ali. Ele queria chegar até Cuba. Puta, que legal. E ele fez. Cara, que legal. Ele foi até Cuba, terminou a viagem dele, sem problemas nenhum de segurança na América do Sul. E teve a bike dele roubada em Paris quando ele voltou. Ô, Fantinatti, você saiu... Tem umas histórias engraçadíssimas. Buenos Aires você desceu, foi até a Patagônia lá. Toda a pra costa baixo argentina. Da Patagônia também? Toda a Qual costa. foi a última cidade que você foi? A última cidade, Ushuaia. Foi até Ushuaia. Até a Terra do Fogo. Isso você saiu do Brasil era que mês? Eu demorei 111 dias pra chegar em Ushuaia. Tá. E que mês que você saiu do Brasil aqui? Depois que eu quebrei o braço e voltei, eu tinha saído no dia da independência, eu fui sair no dia de finados. Então você pegou o verãozão. Saiu daqui... A Patagônia ali, 7 de setembro, chegou lá dezembrão, assim. Não, Ushuaia, setembro, outubro, novembro... dezembro... Não, dezembro eu tava em Buenos Aires. Ah, você ficou um tempo lá. Fiquei um tempo lá. E eu saí de Ushuaia por volta de fevereiro, assim. E cara, o calor do norte da Patagônia ali é 47 graus. Sério? É um negócio absurdo. Eu sofri muito com o calor, não gosto muito de calor. Isso era fevereiro, então, janeiro a fevereiro. Janeirão ali, no norte da Patagônia. Porque se você passasse ali a metade do ano, ali você tava ferrado, né? Porra, vai pegar... Clima hostil, imagine, né? A amplitude térmica ali é gigante, né? Mas esse trecho junto com o Vincent foi muito legal, era muito divertido estar com ele, a gente curtia demais, dois caras doidos, assim, perdidos no interior da Argentina. Lembro daquela história que vocês entraram num parque, como é que era? Num parque estadual, né? Era lá perto, né? Ou era em Bariloche? Onde que era? O parque estadual foi a Península Valdez, se não me engano, que a gente, que um cara da segurança do parque ficou seguindo a gente o tempo inteiro dentro da reserva. Você tinha que sair dali, né?
Foi engraçado. A gente tava com 2 argentinos também ali nesse trecho. E fomos a lugares que os turistas não vão. Lugares isolados, ficamos sem água. Tivemos que racionar a água, um negócio... Aquela região é muito seca. Não tem água. Simplesmente não tem rios ali. E o que era? Uma reserva? Ali é uma reserva onde você encontra fauna muito, muito preservada, assim. Leões marinhos, focas, pinguins, baleias orca. Na época que eu fui, eu não vi as baleias, porque elas vão lá em outra época. Mas eu pude chegar muito perto de animais selvagens. E é por isso que, na verdade, estavam cuidando de vocês. Era por isso que eles queriam que vocês não, saíssem. O medo deles era que a gente botasse fogo na reserva. É óbvio. Né? Porque a gente chegou a cozinhar em alguns lugares, óbvio, com todo cuidado. Mas acho que o pior pesadelo de qualquer reserva dessa é você ter um incêndio, como já aconteceu em reservas do sul do Chile recentemente, né? Torres del Paine. O cara faz um fogo ali e pega fogo na reserva inteira. E pra apagar. Então teve uma ocasião que a gente estava acampando, meio escondido assim, dentro da reserva, e chegou o guarda-fauna. Vocês vão sair daqui, vocês vão sair daqui. Chegou dando bicuda já ou não? Não chegou. Mas a gente estava já com a comida pronta. E, cara, o desespero na hora foi tão grande que a hora que eu vi, eu tava almoçando, tava jantando num prato que o cachorro que tava seguindo a gente tinha almoçado. Então, assim, dormimos no banheiro do escritório. Mandaram a gente pro banheiro. Os caras, na hora que ir amanhã vaza. E na hora de ir embora, seguiram a gente também. Só que, no caminho da saída, a gente viu uma fazenda. E entramos na fazenda para pedir água. E a fazenda já estava lá antes da reserva ser criada. E o dono da fazenda, eles não podem fazer nada. A gente ficou dentro da reserva, dentro da fazenda do senhor. Na almoçamos verdade, os caras lá. da fazenda devem odiar os guardas da reserva. Devem, claro. Porque né, o fluxo de turistas ali é altíssimo, né? E, cara, a gente cruzou 400 quilômetros dentro da reserva sem deixar 1 grama de lixo. Caralho, 400 então 200 pra entrar, 200 pra sair. É uma península enorme. E você vem descendo pelo litoral, assim, você entra nessa reserva. Em Puerto Madryn, você entra em direção à península e ela é enorme. E dá pra ir de carro lá, não? Dá pra ir de carro. Até um ponto, eu imagino. Não, dá pra ir de carro. O lugar que a gente foi, não. A gente foi num lugar que ninguém vai. Tanto que a gente tava na praia, me lembro muito bem dessa cena. Sentados na praia, curtindo o sol e o vento gelado, né? Sim. Daquela região. E um filhote de foca. Que legal. Saiu do mar e veio caminhando pela areia em direção ao nosso amigo argentino. E a mãe do filhotinho estava no mar gritando e chamando ele, porque já conhecia os seres humanos, provavelmente, né? E a foquinha não sabia o que era aquilo. Ela foi dar uma cheirada, foi dar uma verificada. Puta merda. E é grande, é um bichão grande. É uma foca, o filhote é do tamanho de um cachorro, né? Tô vendo aqui Puerto Valdez. Península Valdez. Ano passado eu tava... O livro seu tá bem Sim, o meu livro tá destruído. Sempre, eu leio, né, cara? Eu levo pra cima, pra baixo também, o surradão. Mas eu lembrei você falou da foca, não lembro se é ano passado, ano retrasado. Eu tava dando uma fuçada numas milhas, assim, tinha umas passagens pra Montevidéu por 8 mil pontos, assim. Uhum. Eu falei, vou passar a semana do meu aniversário lá com as crianças e tal. E aí paramos em Montevidéu, alugamos um carro e a gente foi passar uma semaninha em Punta lá. Aí achamos era na pandemia, então assim, ninguém viajava, né? Tudo barato, né? Cara, muito barato. A gente pagou acho que tipo 200 um apartamento, assim, por dia. Só que era um lugar, assim, que no final de Punta tem um mercadinho municipal, assim, um lugar onde os pescadores se juntam ali, tem uma marina, né? Que eles chamam de península, se não me engano. E aí esse prédio era um prédio mais antigo, assim, tinha uns 30, 40 anos, só que acho que na época que eles fizeram era um prédio muito legal, porque a vista dele, assim, cara, né? Entramos no apartamento, assim, era uma janelona, assim, a gente ficava vendo ali os bichos e tal. Daí, cara, sentamos lá e tal, chegamos no apartamento, largamos as coisas, tava um sol gostoso lá, vamos dar uma passeada, né? Desceu ali, foi até o mercado dos peixes, assim. Cara, daqui a pouco, assim, um barulho. Eu falei, cara, que porra é essa? Quando eu olhei, assim, era um leão marinho.
tinha saído assim da água, assim, e ele tomava um banho de sol ali. Mas é cara, parece um cavalo, não é um cachorro, assim. É um bicho grande pra cacete, assim, né? Então, às vezes você cruza uns bichos assim, né? Meio do... E na costa chilena, por exemplo, que é água muito fria, a corrente do Pacífico, ela vem do sul para norte. Então, todo o mar chileno é muito frio. Então, você vê focas, leões marinhos a costa toda. Direto. O tempo inteiro. Né? E você falou dos custos do Uruguai lá na tua viagem. Quando eu saí de viagem, o dólar tava R$2. Olha só, cara. Olha só. Então, tive esse privilégio aí, né? Sim. Você te proporcionou muita coisa. Foi uma época legal. Essa época que eu viajei foi interessante, por outro aspecto também. Eu viajei num tempo em que as redes sociais ainda não estavam desenvolvidas. Você correspondia por e-mail já com a tua turma naquela época? Eu tinha um blogzinho que atualizava 2 vezes por semana. Então, o que aconteceu? Eu viajei muito para mim e não tinha neura de ficar postando em rede social, né? Nessa época. E outra coisa, essa janela de tempo aí que eu viajei, as câmeras digitais já estavam muito, muito bem desenvolvidas. Então eu tenho fotos muito boas até hoje. Puta, que legal. Porque eu viajei com uma boa câmera e não precisei carregar câmera de filme, né? Como os caras que viajaram antes tiveram que fazer. Então essa janela foi interessante, assim, esse período muito curto. E aí quando dava vontade, você parava e tirava uma foto. A foto pra mim sempre foi muito natural. Já trabalhei muito com foto, né? E eu tô vendo aqui, você foi até o Ushuaia lá, e daí você entrou no Chile lá em Punta Arenas, lá embaixo? Por Punta Arenas. E aí veio subindo. Só que aí o Chile, no sul do Chile, tem uma região que você não consegue cruzar, não tem estradas, é um campo de gelo. É o Campo de Gelo Sul, é a maior cobertura de gelo que existe fora dos polos. Não, mas de Punta Arenas, como é que você fez? Os chilenos que querem ir de Punta Arenas até o norte do Chile, eles têm que passar pela Argentina. Tem que voltar. Uhum. Então você voltou pra Argentina? Tem que voltar. E os argentinos que querem ir, é muito curioso, e os argentinos que querem ir pra Terra do Fogo, o Ushuaia, tem que atravessar o Chile também. Então é uma relação, eles não se bicam muito assim, eles têm uma rixa histórica. Isso é muito claro para quem vai ali naquela região. Então, mas eles têm que conviver. Sim, não tem outro jeito, que é uma limitação geográfica. Mas são muito parecidos. Sim. Muito parecidos. Mas você já subiu o Chile ali, já era fevereiro, por aí, né? Aí o meu reloginho começou a correr também, porque a temporada... O que acontece? No sul ali, um pouco mais para baixo de Bariloche, você tem que cruzar muitos lagos. As estradas terminam nos lagos, você está no meio dos Andes. E a temporada de inverno não tem essa frequência de barcos atravessando os lagos. E eu dei sorte, inclusive, ali indo para Vila O'Higgins, que fica no Lago O'Higgins. Sim. Eu peguei o último barco da temporada. Você sabia disso ou não? Não. Ficou sabendo lá. Fiquei sabendo. Certo, os caras te deram a letra. Falou, cara, você tá indo pra lá, se agiliza. A hora que eu cheguei na aduana, o oficial falou, corre que o barco tá saindo. Olha só. Senão você ia ter que ficar esperando lá. Eu não sei, eu ia ter que voltar, não sei. Nesse período eu já tava com outro companheiro de viagem, um alemão. O francês foi até onde contigo? Ele foi até o meio caminho entre Buenos Aires e a Terra do Fogo, assim. Caleta Olívia, uma cidadezinha ali. E ele voltou daí? Aí ele foi pro Chile, ele cortou direto pro Chile. E foi depois fazer o resto da viagem. Sim, ele ia até Cuba, Até Cuba. E aí, nessa parte do extremo sul do Chile, eu conheci, um pouco depois de Punta Arenas, o Ralph, que foi o alemão que me acompanhou por 54 dias. Ralph. Então, assim, não falava nada de espanhol ele. Como é que vocês conversavam? Inglês só, né? Foi uma aula de inglês absurda pra mim. 54 dias convivendo com um cara 24 horas. Literalmente 24. Assim? Eu fui desenvolvendo mais. A viagem me ajudou também. Além do espanhol... Quando ele não te entendia, o que ele fazia? Mímica? Desenhava? Não, mas cara, não é tão ruim o meu inglês assim. Não, mas porque às vezes, né, cara, assim... A gente tinha problemas de relacionamento mesmo, assim. A gente brigava às vezes. Diferente. Assim. Cultura diferente, tudo, idade diferente. O Ralph já era mais velho. Ele já tinha 42 na época. É que diz que alemão não é teimoso, né? Teimoso é quem teima com o alemão, pra não ter uma história assim, não. Rolou, viu, cara? Rolou. A gente chegava em cidadezinhas do interior do Chile, ele falava assim, shit place. There's nothing to buy here. Não tem nada pra comprar aqui.
Eu falei, cara, Não tô aqui pra uma comprar. hora eu estourei com ele. Falei, meu, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo esse Mas tipo de ele experiência? comprava? Souvenirs, assim? Não, sei lá o que ele queria. Aí estourei com ele, fechou a cara comigo, a gente ficou viajando uma semana juntos sem se falar. Mas dormiam? Sério, uma semana acordavam junto. e viajavam. Uhum, naquele jeitão meio assim, tipo, sem se falar. Let's go, let's go. É, Mas era por viajava junto conveniência. por segurança? por assim? conveniência, claro. Conveniência. E depois, lógico, né, a amizade, você cria vínculos. É tipo um casal, acredito. Sabe? E então foram Ele chorou experiências. quando você deu tchau pra ele, não? Não, ele não chorou, mas assim, foi uma despedida emocionada como todas as Sim, despedidas imagino, numa deve situação ser. dessa. A gente vive coisas intensas, né? Porque você viveu um pedaço da tua vida com a pessoa, talvez você nunca mais veja a pessoa, né? Mas A gente passou por uma tempestade no sul do Chile absurda. A gente tava acampado e, cara, caiu o mundo à noite de madrugada, ventos absurdos. Eu não tinha fixado a barraca no chão com as estacas, porque a minha barraca ela se segura sozinha. E não tava ventando. do nada virou. E eu cometi esse equívoco de não ter fixado a barraca. E à noite eu achei que eu fosse voar com barraca, com tudo. E você tava dentro na hora que... Eu fiquei até 6 da manhã acordado. Toma esse restinho aí, você tá falando demais, não tá... Acordado e me segurando a barraca por dentro, assim, com a minha bagagem em cima de mim, pra não voar com barraca com tudo. Caralho. Eu tive dor de estômago. De cagaço. De cagaço, de estresse. Imagina. Isso aconteceu. Teve E alguns você- dias assim, tensos. E você, levinho, fininho, daqui a pouco... Cara, eu ia igual o padre do balão lá. Eu tava vendo a tua foto aqui, cara. Que coisa, né? Você tinha um cabelão, um óculos escuro aqui. Eu tinha cabelo, Tinha uma barbinha aqui. Eu tinha cabelo. 2007, hein, cara? Essa foto aí é lá na Terra do Fogo, lá no Ushuaia. E tem E umas quantos fotos aqui, se parceiros você de quiser viagem, ver. assim, cara? Você teve o francês lá, depois o alemão, e daí... Depois, nesse meio tempo, junto com o alemão, 2 americanos ficaram 2 semanas junto com a gente também. Inclusive, recentemente eu falei com um deles por e-mail, ele ficou surpreso que eu mandei e-mail pra ele depois de tanto tempo. Depois eu tive, ainda lá em Ushuaia, eu tive um argentino que me acompanhou uma semana, o Matias, o Mariano, perto de Bariloche, outro argentino. Depois teve outro francês na região central do Chile, que me acompanhou até quase o deserto do Atacama. E eu ia te perguntar, Foram lá em 11. cima, a hora que você voltou pro Brasil, você entrou por onde? Eu entrei pelo Acre. Eu desci os Andes, lá de Cusco, cheguei a 4.700 metros de altitude. Mas pra descer, você tem que ter subido lá de bike, né? Mas daí foram Pegou o 48... trenzinho? Não, eu fiquei 48 dias no altiplano andino, né? Desde quando eu subi pra Bolívia, do deserto do Atacama pra Bolívia, eu já fui subindo. Então me adaptei muito à altitude. Sim. E a descida pra Amazônia peruana foi alucinante. Foram 3 horas de descida sem pedalar. Onde eu saí de 4.725 metros de altitude até 1.500. Nossa, que tesão. No mesmo dia. E Saí o do corpo- gelo. O corpo deve sentir, assim, uma Cara, mudança foi de... absurdo, assim. Eu senti aquele ar pesado da selva amazônica, a chuva tropical, quente. Que tesão. E lá em cima tava 0 grau com gelo, assim, em volta E em 3 horas, né? em 3 horas. Eu senti Cara, esse que choque. Foi diferente da subida. Tem alguns amigos que fizeram de moto esse Ah. passeio ali da... Moto sofre pra subir ali, Douglas. É. Eu vi uns motociclistas com moto mais fraquinha. Se for menos que 150 cilindradas, o cara já pena pra subir os Andes. E o... Como é que teu corpo foi lidando com essa hora que você foi subindo, com o ar mais rarefeito? Tem muita gente que tem bastante dor de cabeça, né? Porque o pessoal faz assim, pega um avião em São Paulo, vai pra La Paz e já quer sair dando um rolê. Não tem como. O corpo não tem tempo de se adaptar, Não né? tem como, vai passar mal, vai sentir dor de cabeça, náusea. Tontura, né? Não É. todo mundo, óbvio, mas vai ter gente que vai sentir mal. E eu fui subindo devagarinho. Ali do Atacama pra Bolívia, eu senti uma dorzinha de cabeça quando eu passei dos 3.200 metros, no primeiro dia, e só, depois não senti mais nada. E como é que é a mudança geográfica, assim, do finalzinho do Atacama pro começo da Bolívia? É tudo mesmo desertão. mais- Tudo mesmo. O que você vai sentindo diferença é subindo pelo Chile, que você vai vendo a vegetação ficar cada vez mais escassa, menos rios, e a hora que você vê, você tá no meio do deserto e não tem nada. bem
bem... Não tem uma plantinha, é areia e céu azul. O Atacama eu fiquei 28 dias, né? Fiz esse trecho sozinho, que ia fazer sozinho. Mas o Atacama tem infra, assim, tem restaurante, tem casa, não? Como é que era? Não, tem restaurantezinhos familiares, muito pequenininhos, não é que nem no Brasil que você tem postos de gasolina grandes, com lojas de conveniência e restaurante. Mas a cada quantos km, assim, você tinha esses? O trecho mais longo, sem absolutamente nada, foi 215 quilômetros. É bastante, né? É bastante. Daí você tem que dar Como é que você fez? Dormiu no meio do caminho? Dorme várias vezes no meio do caminho. Ah, cara, acampar no Atacama é tudo que eu sempre quis, assim. Um silêncio mortal, assim, de madrugada. E pegava água com os caminhoneiros. Os caras passavam lá, Você para na beira da rodovia com a garrafinha vazia, eles encostam e te dão água. Cara, que engraçado. Eu tinha umas perguntas pra te fazer. A primeira sobre bichos. Cara, você deve ter visto um monte de bicho diferente na viagem, né? Que assim, porra, cachorro, aranha, foca. O que você lembra que era louco? Assim, ou tem uma hora que você nem... Que é tanto bicho diferente, você saca. Não, vai ficando normal. Ali na Argentina teve essas focas dos leões marinhos, que é muito selvagem ali. Você vê uma praia de 500 metros cheia de focas e leões marinhos se reproduzindo, tendo os bebês do ano e já fazendo o próximo do ano que vem. Com as gaivotas comendo as placentas. Olha só. E aquele som dos rugidos. Tentando afastar, né? Cara, é muito selvagem. É muito selvagem, assim. E cachorro? Tinha uns cachorros que te seguiam, assim, não? Cachorro é problemático. Tem uns que querem briga, né? Sim. Vem pra morder e tal. Mas tem uns que... Cachorro é covarde pra caramba. Você vira e vai pra cima dele, ele corre. Mas tinha uns que acompanhavam você no trecho, assim, não? Ah, com o Ralph. O Ralph gostava muito de cachorro e ele cometia o erro de dar comida pra eles. E aí o bicho vinha. Fica seguindo. E uma vez um casal de cachorros... Aliás, eram duas fêmeas. Ah, não lembro agora. Eles foram seguindo a gente. E um deles foi atropelado. Aí eu falei, Ralph, no more dogs. Sim, chega de cachorro, porque não dá pra ficar gerenciando os bichos atrás da gente, cara. Não tem como. Cara, e o aranha? Tinha as aranhas no deserto, assim? Não, no deserto não tem nada. Não tem nada. Não, tem vida. Você só vê pássaro. Não tem, mas às vezes você vê na televisão aquelas cobras comendo rato no deserto. Ah, assim. Mas aí é outro deserto. O Atacama, a parte mais seca do Atacama, cara... Não tem nada. Se tem bicho ali, eu só vi pássaro. Tem uma faixa do deserto que não tem absolutamente nada, só... E como é que é o ar, assim, É extremamente seco. Seco? De dia calor, de noite frio, imagino. Mas como eu cruzei o Atacama em agosto de 2009, já tava frio. E eu prefiro o frio. Pra pedalar? Mas eu peguei menos 15 na barraca, né? Menos 15 graus. De congelar a urina do saquinho que eu usei pra fazer xixi de madrugada. Olha só. E essas pessoas que você conheceu, você ainda consegue falar com alguma delas assim, ou vai cada um pra um canto depois? Faz tempo que eu não falo com o pessoal. Tem alguns no Instagram, alguns brasileiros que eu encontrei pelo caminho. Foi só aquele momento ali que vocês se cruzaram? Mas assim, a amizade que ficou mesmo, assim, não tem. Cada um na sua vida, né? Tentar achar o Ralph aí, cara. Ver se ele não vem da Alemanha, traz umas cervejas pra gente. Ele falou, traz uma cerveja e te manda uns dog aí. E me conte uma coisa, Fantinatti. Cara, a hora que você entrou lá, entrou no Brasilzão, assim, você conseguiu passar pelo Brasil, pela Argentina, pelo Chile, pela Bolívia e tal. Você conseguiu, assim, perceber diferenças culturais marcantes, assim, ou, cara, na verdade, tudo faz parte de um povo meio parecido, que tem uma língua diferente e tal. Qual foi a tua conclusão, assim, cara? A região sul do Brasil, ela não tem muita diferença pro Uruguai. Sim, bem parecido, né? Pra província de Buenos Aires, não tem muita diferença. A região central do Chile também não. Em matéria de nível de desenvolvimento, IDH... aparência das cidades, a infra e tudo. Mas quando você cruza do Atacama ali chileno pra Bolívia, você já vê um choque. Sim. Você tá num país mais pobre, menos desenvolvido.
o índice de violência é baixíssimo na Bolívia, diga-se de passagem, mas é um país mais pobre. E você vê isso, né? A realidade das pessoas é diferente. Uma concentração de renda absurda, você vê gente rica, mas a maioria não tem muitos recursos. Pelo menos a impressão que eu tive, tá? Às vezes eu, né, tenho uma visão parcial da realidade, né? Momentânea também, né? De uma região. Aí você vai pra La Paz, é uma cidade super cosmopolita. La Paz é parecida com o que eu não conheço. Ai, cara, eu não Mas lembra, consigo assim, comparar La Paz com nada. Não consigo. É uma loucura. É grande, mas é uma loucura. E depois você vai pro Peru e vai vendo que a coisa melhora um pouquinho. Pelo menos naquela época. E a hora que você cruza pro Brasil de novo, cara, você se sente em casa. Eu tava no Acre e é tudo igual aqui, entendeu? O povo é o mesmo, você vê a miscigenação de raças que a gente tem, né? Isso... Mas o Acre tem bastante polaco, né? Não sei se você observou isso. Quando eu fui pro Acre ano 2000, acho. 2000 não. 2000. Mais ou menos 2000, nasci em 77, tinha uns 20 e pouquinhos. E aí eu imaginava encontrar... tinha na minha mente, assim, aquela figura de um peruano, de um boliviano. Um país totalmente diferente. De um país totalmente diferente. Aí eu, desci lá, trabalhei uns 10 dias lá em Rio Branco, lá. Só encontrava polaco, cara. Aí no terceiro dia, falei pro cara da van, né, que me pegava no hotel, eu falei assim, cara, desculpa te perguntar, mas como é que tem tanto polaco aqui? Daí o cara falou, cara, isso aqui é uma história boa, porque quando o Brasil... Ele vivia em guerra, né, pra tentar... O Acre já foi de... estabelecer as fronteiras, né? Já foi do... Eles mandaram gente pra lá, né? Cara, eles fizeram um incentivo agrário. Pra morar lá. E os gaúchos, Catarina, tudo do sudoeste aqui subiram e começaram a povoar aquele lugar e plantar e tal. E falei, puta, cara, isso são 100 anos atrás. Me surpreendeu, assim... Uma mistureira, né? Acabou virando uma mistureira. E o Acre, eu conheci jovens lá, eu pude visitar a reserva aí em campos de universidade e festas e tudo, né? E me surpreendeu a consciência política do acreano, assim. Sim, são bem politizados e em relação à floresta, né? E eles têm essa coisa de nós somos acreanos e nós já fomos quase um país, sabe? Eles realmente teve esse momento que estava meio em definição se eles iam ser independentes ou não, pelo menos na visão deles. E... Você não sabe se é um sentimento ou se é mais uma lenda, né? Ou se é um sentimento meio que nem os gaúchos têm, assim, né? Mas tem fundo histórico. No país e tal. E então isso me surpreendeu, sabe? Me surpreendeu e me mostrou a unidade do Brasil. Como que o país tão grande se mantém unido. É porque, cara, a gente é tudo igual. Cara, tem um livro legal do Laurentino Gomes, são 3 livros. Você já leu esses livros, não? Não. Cara, eu acho que eu não tenho os 3, 2 eu tenho. Um eu tinha, sei lá, sumiu. Um é o 1808, que fala da chegada da família portuguesa. O outro é 1822, e ele fala da independência. E o 1889 fala da proclamação da República. E ele fala bastante disso, que na época, assim... A tendência, a lógica era o Brasil ser fragmentado em mais um país. O Sul ser um país, o Centro ser um país, o Nordeste e o Norte outro. Mas, cara, não foi dessa forma, né? América Latina, por outro lado, Dom Pedro nós somos II latinos. acreditava muito numa coisa única. América Espanhola, América Latina e Espanhola se fragmentou. Sim. Né? Sim, totalmente. Totalmente. E se você vê assim, né? Poderia ter sido de outro jeito também, porque são... Apesar de você falou lá da rivalidade da Argentina e do Chile e tal, mas, cara, eu acho que a América, a gente, né, mora aqui em Curitiba, né? Tem uma proximidade cultural com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai, com o Uruguai. Eu adoro o Uruguai, falo bastante lá pra minha mulher, falei, putz, um dia, se a gente se aposentar, acho que ela vir morar no Uruguai. É um ótimo lugar pra envelhecer, cara. Cara, é muito parecido com o Rio Grande do Sul, cara. É muito. Né? Mas assim, tem esse lado, mas tem um lado também do Brasil, parece que tá voltado meio que de costas pro resto da América Latina, sabe? Tem esse sentimento. Eles conhecem muito da nossa cultura, conhecem muito da nossa música, gostam pra caramba da gente, perguntam. Sim, o brasileiro é bem... O brasileiro não dá tanto valor. Mas você sabe que o brasileiro... a gente não olha pra eles. Eu tenho um mercado que eu vou aqui perto de casa, aqui, que eu gosto bastante de ir, e que eu faço assim a compra maior das coisas do mês, eu vou ali, né?
E de um tempo pra cá, cara, você vai ali, não tem mais brasileiro trabalhando, cara. Você vai nos caixas, você vai no açougue e tal, é só venezuelano e só cubano, né? E aí, pô, eu adoro conversar com haitiano tem bastante, ali, né, também aqui. Teve uma época que tinha muito haitiano e agora, assim, cara, é impressionante. Todos os caixas no mercado ali são venezuelanos ou cubanos, né? E aí o açougueiro lá virou meu amigo, né, cara? Porque eu vou umas 2 vezes por semana lá comprar carne e tal. E eu falei, cara, eu estive no teu país e tal. Daí ele, pô, sério, aonde? Eu falei, tive em tal lugar. Daí ele falou, tá. Ele falou, cara, tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. Quem sai, né? Quem há 10 anos. Mas ele falou assim, ó, quando você foi lá há 10 anos, eu fui em 2012, 11 anos. Ele falou, de lá pra cá, assim, cara, se já era difícil naquela época, agora é bem mais. Mas uma coisa que eu acho interessante, que eu pergunto pro pessoal, né, sempre no caixa, assim, cara, tratam vocês bem aqui no país? Ela falou assim, tratam. E eu acho interessante isso. Eu acho que o brasileiro, ele é um povo da paz, assim, ele é acolhedor. Ele é... Porque, pô, você vai pros Estados Unidos, assim, cara... É diferente. Em alguns lugares, assim... Os caras não estão nem aí, né? Não, eles não sei. Eles acham esquisito ter gente de fora lá. Não é todo mundo que te trata bem e tal. E a gente, o brasileiro, é muito sociável, assim, né, cara? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é legal do nosso país aqui. Eu tinha a bandeirinha do Brasil na minha bike. Isso você acha que ajudava ou atrapalhava? Eu acho que sim. Viu? Ajudava pra caramba, assim. Até pra encontrar brasileiros também pelo caminho, né? Tanto que um dia eu tava deitado no deserto lá, no meio do Atacama, fazendo a siesta. E aí passou uma moto, uma Shadow, com um casal. Viu minha bandeirinha, deu a volta. Era um casal de mineiros. Viu? E esse cara me deu um monte de dicas sobre a estrada. Ele passou pela Transoceânica, que liga o Brasil ao Peru. E me deu um monte de dicas sobre o caminho. Que legal. Cara, essa sensação, eu nunca tive vontade de morar, nunca tive vontade de morar fora do Brasil. Agora, de um tempo pra cá, até comentei com a minha esposa, falei, putz, sei lá, talvez a gente pudesse em algum momento morar fora, assim, mais proporcionar uma experiência pros filhos, assim, né? Porque eu acho que a gente vive muito bem aqui, eu acho do caralho o país, eu gosto das pessoas. Mas eu lembro uma vez que fui pra Portugal e 2 coisas que eu não me esqueço. Uma, o taxista me tratou mal pra caralho, cara. Porque ele falou assim, cara, os cariocas estão vindo aqui e estão assaltando muito aqui. Nós não gostamos muito dos brasileiros aqui. Bem assim, né? Eu falei, porra, foda, os cariocas também são foda, vem aqui. Porque ele tava explicando o seguinte, ele falou assim, cara, não existia roubo aqui. Então é o seguinte, a gente já convive com roubo há 100 anos, sei lá. Quando a gente é pequeno, você já anda na rua, a tua mãe, os teus amigos te ensinam a você ficar esperta. E aí, porra, cara, como não tinha esse negócio lá, os caras chegavam lá e... né? Então eu lembro disso. E outra coisa que eu lembro é que eu parei uma hora num sinaleiro, assim, olhei pra uma parede, assim, tinha umas marcas d'água na parede. Falei, porra, teve alguma enchente aqui, né, cara? Como é que tem aquela marca d'água na parede? Daí eu olhei pra ele e falei, dá enchente aqui? Daí ele falou assim, só quando chove. Foi minha primeira experiência em Portugal, assim. Eu falei, quando chove dá enchente aqui. Muito bem, obrigado por... Mas essa coisa do brasileiro, assim, acho que tem essa fama de você tocou num ponto ser interessante. gente boa, assim, né? As pessoas acharem que o brasileiro é gente boa. Você falou que a gente já está acostumado com uma deficiência na segurança, né? E o brasileiro tem esse radar para malandro. A gente vê de longe na estrada. Isso me ajudou também. Também tinha isso? Claro. Você vê que tem gente mal intencionada. Se você chega num lugar e vê olhares meio estranhos, cara... Você vai embora. Vamos pegar a tua magrela. O gringo, dependendo do país que ele vem... Ele não lê isso. Não lê isso, os caras se ferram. Ele não entende, né, que tem não esse... Não entende a malandragem do sul-americano. E rola muito. Olhares estranhos, presenças meio assim... E aí você pega e vai embora. Vaza. Não dá moleza, entendeu? Cara, a gente tem esse radarzinho, né? A gente vê de longe situações de risco, porque a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Você viajava, você tinha lá a tua magrela... E como é que você... O que você adaptou nela? Como é que você fazia? Porque você tinha que levar roupa, você tinha que levar uma barraca, você tinha que levar coisa pra você comer, para você... Como é que você fez isso? Quando eu comecei a viagem, eu tinha 4 alforjes, que são aquelas malas que você põe na lateral da bike. 2 na frente e 2 atrás. Quando eu caí... Até por equilíbrio, assim, imagino, pra você poder... mas é que eu tinha muita coisa.
Quando eu caí, eu resolvi cortar pela metade a bagagem, que foi um dos problemas da minha queda. A bike não tava legal. Não tava estável. Não tava estável. E aí eu cortei metade. E, cara, é o básico do básico. O que você levava, assim? Cara, uma coisa que eu levei que cicloviajante não leva é uma calça jeans. Pra você ter uma ideia, era o máximo que eu tinha de coisa diferente na minha bagagem. Era o meu luxo. Pra você poder dar um passeio, ou sair alguma coisa. Isso, E aí, cara, 3 trocas de roupa. 3 minutos. Então você tinha assim... Você não pode levar um casaco pesado, porque enche a tua mala. Sim. Então você leva camadas. Você tem uma camiseta, um isolante, que pode ser uma lã, um Polartec, um corta-vento. E se você usa tudo junto, você tem uma jaquetona. Você pode intercalar as camadas daí, usar só o corta-vento ou só a camada de baixo e assim vai. E aí quando você tinha que lavar a blusa de lã, aí você se fudia, como é que você ia? Cara, lavar roupa era muito raro. E o suvacão? Não tem esse problema não, comigo foi suave. Não, mas pode ser que tenha, né, assim, tem gente que tem, né, que sua e tal. Tem gente que tem que viajar com hipogloss porque fica com assadura. Sim, imagina, eu não tive assadura, eu não tive cãibra. Então eu não sofri com essas coisas assim, tem sabe? Tudo isso que os livros não contam. Não contam, o cara tem que viajar com hipogloss, o Bepantol ali. Imagina, né? Isso que tá falando é verdade. E aí, cara, às vezes, sei lá, algum fungo, alguma coisa, você fica sentado num negócio suando ali. Né? Problema de saúde eu não tive depois. Tive uma intoxicação alimentar na Bolívia, resolvi com atendimento médico e remédio, porque devo ter comido alguma comida de rua. 2-3 dias de baixa ali, pau. Comi uma meba ali na comida de rua e fiquei bem mal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na época, como é que era esse esquema de sacar grana? Você levou toda a grana? Não. Como é que você se virou com isso? Eu levei $1.000, 500 em notas de 100, mais 500 trocado, que eu usei até a Patagônia, Argentina. Fui usando quando dava. Mas eu também sacava dinheiro em máquina normal, com o cartão do meu banco. E fora do país já dava pra sacar na época? Já dava. Não era todos os lugares, me ferrei às vezes. Em alguns lugares chegava com a intenção de sacar dinheiro e não tinha. Então você tem que ser esperto, você tem que deixar uma reserva para emergências, né? Essa era a intenção da reserva de dólares. Só que como eu tive um problema com o meu banco, eu não conseguia sacar na Argentina. E meu pai teve que resolver lá em Ourinhos para mim, com o gerente, sem a minha assinatura. Conseguiu resolver e eu comecei a sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Tive que queimar reserva de dólares para resolver essa situação. Mas assim, tranquilo. Cara, e gasta muito pouco. Eu gastei mais, cara, quando eu tava com um alemão, porque a gente esbanjava. Era fora de temporada, a gente alugava chalézinhos assim. Aí o cara mas também, no geral, cara, gastava mais pra comer durante o dia, assim. E como eu acampei 135 dias no ano, e várias vezes eu fiquei em casa de gente que me acolheu. Isso eu queria te perguntar, era uma das coisas que eu tinha pensado aqui pro nosso papo. Tem vários episódios no teu livro ali que você pôde observar assim, a hospitalidade das pessoas, né? Que acho que foi um grande paradigma que você quebrou na viagem, né? Como é que foi isso, cara? Quebrei. No começo eu tava, como eu disse, reticente em acampar e buscar outras situações. Ficava em hotelzinho, esses hotelzinhos de beira de estrada, de caminhoneiro. Quando eu entrei no Uruguai, eu comecei a me abrir um pouco mais. Comecei a ficar nos campings. Na Argentina foi um espetáculo. Eu acampei muito. Na Patagônia, é óbvio que não tem onde ficar. Mas, cara, muita gente me chamou pra acampar no quintal. Da casa, assim. Tem a tática da água também. Você para na frente da casinha, tá passando na frente de um sítio, alguma coisa assim, e vai pedir água na hora do almoço. O cara te chama pra a água já vira um almoço. E durante o almoço, as pessoas te conhecem e já te convidam pra passar a noite, ficar ali e tudo mais. Cara, é uma coisa de louco, assim. Você sai das grandes cidades, você encontra o ser humano na essência, sabe? E é uma experiência pra você e pros caras, né? Também. Claro, teve povoados ali no interior da Argentina que, quando a gente viu, eu e o Vincent, o francês, a gente tava rodeado de uma dezena de jovens argentinos jogando sinuca num bar. Legal demais. Com a ideia de sair de manhã pra pedalar. Mas, cara, como é que você vai? Tem que curtir, né? Curtir a hora. É um intercâmbio maluco. Quando é que esses caras vão receber 2 estrangeiros? Cara, é um povoadozinho que não tem nada, sabe?
Fanti, pra gente finalizar, eu queria falar um pouquinho do teu livro, né? Você saiu, rodou 16 mil quilômetros, quase um ano pedalando, e daí você fez um livro, que é um negócio legal pra caralho, você tem um livro feito por você, né? Como é que foi, cara, esse processo do livro? Você já saiu daqui pensando em fazer o livro e foi se documentando? Saí com a ideia de escrever. Então isso me ajudou, porque eu tinha anotações diárias, eu anotava no celular mesmo. A gente tá falando aí de final de 2008, início da viagem. Eu tinha aquele smartphone, aquele Palm Treo, sabe? Que já tem um tecladinho. É na época dos BlackBerry. Era o pai do... O BlackBerry é um pouquinho depois disso, eu acho. É o avô do smartphone moderno. E eu ia anotando ali o quê? A quilometragem do dia, algum fato ocorrido no dia, tipo, furou o pneu, encontrei fulano. E basicamente isso, era um log. E foto para documentar, né? Também não tirei tanta foto assim não, comparado com o que a gente faz com o celular hoje, eu tirei pouquíssimas fotos o ano inteiro. Eu tenho 9 mil fotos só no ano. Só 9 mil? É pouco. Não, muito pouco, cara, muito pouco. 30 por dia. É pouco, cara? É pouca foto pra caralho. E aí, cara, quando eu voltei pra escrever, eu fui pra casa dos meus pais, no final da viagem, e eu tava escrevendo coisas que eu vivi um ano atrás. E aí eu ia cruzando as minhas memórias com o meu log de viagem, as fotografias e os vídeos, pra ir montando aquilo. Nos primeiros 3 meses o livro saiu assim, ó. Saiu. Tava muito vivo, né, na tua cabeça. E, cara, eu escrevi metade do livro em 3 meses, os fatos mais marcantes da história, né? Começo, meio e fim, vários fatos mais marcantes. E depois fui preenchendo as lacunas para fazer uma história mais fluida, que tivesse continuidade. E teve alguém que te ajudou nesse processo? Alguns parentes meus e amigos deram uma revisada, uma lida no livro e... Sugestões? E só. E foi uma experiência incrível escrever, como está sendo agora, que estou fazendo a tradução dele para o inglês. E está sendo interessante reviver isso e reler a minha história em inglês. Uma experiência diferente, assim. Sou eu ali, eu me vejo ali, apesar de ser em inglês, é muito curioso. E tô cortando várias coisas também, né, que não fazem sentido numa versão em inglês. Por exemplo? Visões muito abrasileiradas que não fazem sentido lá fora. A tua mulher deve ter pedido pra você cortar umas partes também, ou não? Não. Ela não gosta de algumas partes. Mas, cara, né, já foi, né, cara? Já foi. Mas eu conheci ela por causa da história, você sabe? Já te contei? Não, pode contar. Eu tava em São Paulo, depois da minha viagem, trabalhando, e ela me achou no Google. Ela queria fazer uma viagem de bicicleta. Olha só. E ela buscou sobre o tema, achou meu site, achou meu Facebook, e aí entrou em contato comigo. Daí você casou com ela. Aí a gente ficou 6 meses conversando no Facebook, e aí eu vim pra Curitiba pra conhecê-la. E aí foi uma rotina. A época da Webjet, que tinha voo de R$70. R$ 49,90. Eu vinha pra cá todo final de semana, pra Curitiba. Puta, que sorte, hein? O Webjet salvou tua vida, né? E 3 meses depois a gente engravidou. Você vê? Por dar uma voltinha de bike. E aí a escolha foi São Paulo ou Curitiba. A gente escolheu Curitiba, ela já morava aqui. E tô aqui há 12 anos. E você morava na época São Paulo capital, mais de 12 ou morava anos. em Ourinhos lá? Capital. Eu saí de Ourinhos, saí da casa dos meus pais. Eu fui... Uma loucura, eu queria ser fotógrafo em navio de cruzeiro. Eu fui pra Santos fazer entrevista em empresa de cruzeiro. E depois não deu certo, eu voltei pra São Paulo pra trabalhar com tecnologia, que é o que eu faço hoje aqui em Curitiba. Que legal. Cara, eu gostei pra caralho da conversa e foi muito bacana. A gente tem que fazer o episódio 2 pra contar as histórias mais calientes. Mas histórias proibidas de Thiago Fantinatti. Cara, eu vou fazer um merchanzão do teu livro aqui, depois quando a gente for editar, o Trilhando Sonhos, do Thiago Fantinatti. Depois a gente dá um caminho aqui para quem quiser conhecer mais a história. E eu queria te agradecer bastante, foi muito legal. Obrigado pelo convite, Espero que você tenha gostado também. E vamos em frente. Obrigado, um abraço. Valeu.